dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse domingo especial aí na sua casa. Deus possa estar trabalhando no seu coração, não só hoje, mas todos os dias. Nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, estudando o livro Problemas Humanos, Respostas Divinas. E hoje o assunto do nosso tema é o problema da solidão. E logo ao final dessa aula de hoje, dessa minha aula de hoje, nós vamos ter um link para você poder acessar através do Google Meet e a gente continuar batendo um papo sobre o tema e a gente então aprofundar com as suas ideias, suas opiniões, quando a gente tiver nesse momento após a nossa aula. Então eu quero incentivar você, aqui ao final da aula, você procure aí o link e a gente possa bater um papo. Semana passada, quando o irmão Marcos deu a palavra sobre o problema da pressão, nós tivemos depois da aula um papo muito gostoso sobre o assunto e pudemos aprofundar. Então eu espero que você também hoje possa, depois dessa aula, dar sua opinião, tirar sua dúvida e participar da nossa aula e do nosso tema. O estudo de hoje, como eu falei, é sobre a solidão, o efeito que ela tem na nossa vida e como Deus trata a solidão no nosso coração. E para falar sobre solidão, eu quero ir lá no começo, lá no Gênesis, no momento em que Deus criou o homem, criou o ser humano e colocou esse homem num jardim que ele preparou para que esse homem então pudesse ter comunhão com Deus. E Adão então foi feito alma vivente, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou Adão no jardim que ele criou, e a Bíblia diz que lá no jardim Deus tinha comunhão com Adão. Mas é interessante, a palavra escrita em Gênesis 2:18, acompanhe a leitura comigo. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. E essa declaração de Deus, ela revela uma realidade que poucos de nós entendemos ou prestamos atenção. Mesmo tendo Deus criado Adão, a sua imagem e semelhança, colocado Adão no jardim e ter comunhão com Adão todas as tardes, pois conversava com ele, mesmo sendo Deus e o homem sozinho ainda é visto como alguém só. Ou melhor dizendo, Deus e o homem, ainda assim, Deus percebe que o homem é só. No Jardim do Éden, os bichos estavam aos pares. Então, o leão tinha a leoa, o elefante a elefoa, a girafa a fêmea, mas Adão era sozinho. Adão não tinha outro a não ser Deus. Ou melhor, Adão tinha abaixo dele os animais e acima dele Deus. E com Deus ele mantinha comunhão. Mas ele não sentia a solidão. Quem percebe a solidão do homem é Deus. É Deus quem fala: não é bom que o homem esteja só. Então, apesar de Adão, no Éden, ter comunhão com Deus, ainda assim Deus o via como se ele estivesse só. Onde nós chegamos à conclusão que o ser humano precisa de pessoas que lhe sejam semelhantes, pessoas que lhe sejam iguais, pessoas que não estejam nem acima e nem seres que estejam abaixo desse homem. Esta relação de semelhança é uma relação que ela tem a ver com a própria criação do homem feito à imagem de Deus, porque Deus é um ser trino e em perfeita comunhão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um só Deus e existe comunhão entre eles. E da mesma forma, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também precisamos de pessoas
que sejam semelhantes a nós, para que nós não nos sintamos sós. Assim, então, tão certo quanto dizer que nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, precisamos de Deus, também é muito certo dizer que pessoas precisam de pessoas. Eu tenho 61 anos, 40 anos vivendo na presença de Deus. Eu nunca vi um anjo na minha frente, nunca tive uma aparição. Tudo que eu sei a respeito de Deus, eu sei ou através da palavra, ou através de irmãos, como muitos de vocês que estão me vendo, que me ensinaram e me despertaram a fé e que me edificaram e que me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Que me ensinaram a respeito de Deus, que me edificaram. Então, nós fomos criados, seres humanos, não para viver só. E isso, viver só, é contra a nossa natureza com a qual Deus nos criou. Para sermos saudáveis física, emocional e espiritualmente, nós precisamos uns dos outros, pois foi assim que Deus nos criou. E aqui há um ponto a considerar nessa história que eu narrei de Gênesis, era que a solidão, e você já percebeu isso com certeza, a solidão não depende do número de pessoas que estão à nossa volta. Você que já viajou para outro país, longe da sua família, das pessoas que você conhece, você já pode ter passado a experiência de ter vivido só, embora tivesse cercado de muitas pessoas. Porque, na verdade, o sentimento de solidão, ela não depende do número de pessoas, mas depende da relação que nós temos com as pessoas que estão próximas de nós. Mesmo em meio a uma multidão, nós podemos nos sentir só. E pensando em tudo isso, nós temos que entender, nesse momento que nós estamos passando, dias muito difíceis, obrigados pela pandemia a viver o mais isolados possíveis, apenas dentro do nosso núcleo familiar, e alguns nem isso eles têm. As pessoas estão nesse momento tendo muito problema com a solidão. Imaginem os avós privados da possibilidade de dar um beijo no seu netinho. Pessoas que a gente ama, a vida em comunidade que Deus nos fez dentro da igreja, viver numa comunidade, nós somos chamados igreja corpo de Cristo, onde fazemos parte de um corpo, onde uns aos outros dependemos uns dos outros. Como no meu corpo, a minha mão depende do meu braço, e o meu andar depende dos meus dedos, do meu pé, e a minha cabeça, e todos eles dependem da minha cabeça, daquilo que eu estou pensando. Assim também somos feitos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, essa comunhão, ela é saudável espiritualmente para a nossa vida, mas a situação atual nos tem segregados, nos tem separados. Mesmo agora eu estou aqui na nossa igreja que nós amamos, onde eu costumo ver todas essas cadeiras cheias e elas estão todas vazias. Aqui apenas eu e o Guilherme que está filmando essa palavra para eu levar para os irmãos e vocês sozinhos assistirem em casa. Então nós estamos vivendo esse momento difícil, o mundo parou, agora nós trabalhamos sós, agora as coisas que nós podemos fazer juntos ainda são coisas onde a gente tem que ter controle, nós temos que usar máscaras como estão perto uns dos outros, nós não podemos nos abraçar. Eu estou falando aqui para vocês hoje, gravando, em minha casa, minha esposa fez teste de Covid por estar sentindo alguns sintomas, e já há 2 dias sequer eu posso me aproximar dela, beijá-la. Que situação difícil, que dificuldade que a gente tem nesse mundo e nesse momento.
E ainda mais porque nós vivemos dentro de uma cultura ocidental, que é uma cultura muito ativa. Nós esquecemos e desaprendemos a viver a solitude. Nós sentimos solidão, mas em alguns momentos a gente é saudável para a nossa vida viver momentos de solitude, onde a gente se retira, onde a gente medita, onde a gente ora, onde a gente busca a palavra, onde a gente pensa a nosso respeito, busca o autoconhecimento. E a gente desaprendeu isso, porque a nossa cultura é uma cultura muito de atividade, de fazer e de buscar, e a gente está vivendo um momento onde a gente não pode fazer, onde a gente não pode, tem que trabalhar em casa. Então, falta esse tempo de comunhão com Deus. E aí eu quero resgatar aquele texto que eu li no começo, em Gênesis, quando Deus fala de Adão, que não era bom que Adão estivesse só. Mas Adão não se sentia só. É Deus que percebe Adão só. E por que Adão não se sentia só? Porque até naquele momento, ele, através da comunhão que tinha com Deus, essa comunhão que ele vivenciava todos os dias com Adão, com Deus, ele sentia preenchido a sua necessidade. Mas Deus, conhecendo Adão mais profundamente, sabia que ele precisava de pessoas. Então, é importante que a gente perceber na nossa vida, que a gente note na nossa vida, que a gente vive um ciclo vicioso, que a gente desaprendeu a solitude, a viver essa vida mais reflexiva. E a gente sente, num momento como esse, que a gente passa por uma solidão temporária, que a solidão tem um efeito cíclico. Nós nos sentimos sós, e isso faz com que, sentindo sós, não tendo com quem poder contar, nós queiramos cada vez mais ficar só. Aqueles que são saudáveis e que entendem esse momento e que conseguem, através da comunhão com Deus, viver um tempo de solitude, esses sabem que isso vai passar. Em que em algum momento ele vai poder abraçar as pessoas de novo, pessoas com as quais ele pode contar. E ele sabe que ele não está só nesse momento. Mas aqueles que se sentem solidão, a solidão vem, traz esse sentimento ruim, e quanto mais só nos sentimos, naquele momento mais sós nós queremos ficar. É um processo cíclico. Aumenta a solidão, aumenta a vontade de ficar só, aumenta o sentimento de solidão, e alguns daí vão até a depressão e até o sentimento, muitas vezes, de suicídio. A Bíblia fala de um homem que parece andou por esses caminhos que eu estou comentando, um homem de Deus, um homem que teve experiências profundas com Deus, mas que em algum momento passou por essa ansiedade, por essa depressão, por esse sentimento de solidão, e a gente pode aprender um pouquinho com esse profeta de Deus. A história é de Elias, está narrada nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis. Você que não conhece com detalhes vai poder ler e entender o que aconteceu com Elias, e quem sabe a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida que nos ajudem nesse momento onde a gente percebe que precisa das outras pessoas, mas que se sente só. Eu vou narrar mais ou menos um pouquinho da história, para a gente não ter que ler todo o capítulo. Vou ler aqui, fazer um resumo para você. A nação de Israel estava passando por um momento de muita idolatria. O povo todo estava adorando o deus Baal, influenciado pelo rei Acabe e pela maléfica esposa, a rainha Jezabel.
Então Elias, vendo essa situação de idolatria, faz um desafio, e ele faz um desafio a todos os profetas de Baal e sobe ao Monte Carmelo. E Elias, através do poder de Deus, Deus demonstra o seu poder e os profetas de Baal são humilhados. Elias então cria uma expectativa naquele momento no coração dele de que a demonstração de que só Deus é o Deus que tem poder, que Ele é dono de todo o poder, ele cria a expectativa de que com isso as pessoas, o povo, o rei, a rainha, poderiam finalmente se render ao Deus Javé. Mas ele estava enganado, isso não aconteceu, pelo contrário, depois daquela experiência, a rainha Jezabel ficou muito irada e prometeu, jurou Elias de morte. E Elias, temendo, fugiu para o deserto, e daqui eu quero ler o texto bíblico que vocês possam me acompanhar. 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, não toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias fugiu. A distância entre onde Elias estava até Berseba era mais ou menos 200 quilômetros. Ele foi para Berseba, depois ali ele deixou quem o acompanhava na sua viagem, o seu moço, e foi adiante. Andou mais um dia para dentro do deserto, buscou isolamento, chegou a um lugar onde havia uma árvore e lá ele dormiu. Ao acordar, debaixo dessa árvore, um zimbro, Deus o alimentou, Deus cuidou dele, e Elias ainda procurou se isolar mais ainda. Ele saiu daquele lugar, ele já tinha andado 200 quilômetros, ele já tinha andado mais um dia dentro do deserto, e aí ele andou ainda mais 40 dias e 40 noites no deserto em direção ao Horebe. Horebe é também o Monte Sinai, é o mesmo monte. E é o monte onde Deus apareceu para Moisés, é um monte que recebia o nome de Monte de Deus. Elias se sentia só, mas ele foi em direção a Deus. Ele ia buscar aquele lugar onde ele sabia que Deus se revelaria, onde quem sabe ele poderia encontrar Deus e derramar suas queixas, a sua solidão, a sua insatisfação com o momento que ele estava vivendo, sua angústia. E como é que foi que Deus tratou Elias, né? Quero ler, e agora é um texto um pouco mais longo, então eu peço a você que acompanhe a leitura e preste atenção nos detalhes dessa leitura. Então, Elias se levantou, 1 Reis, capítulo 19, de 8 até 18. Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Elias então entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o seu
rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Texto interessante, como Deus tratou de Elias. Como que Deus tratou de Elias? Eu entendo por esse texto que Deus deu alguns pontos para esse tratamento de Elias que se sentia naquele momento só. A primeira coisa que Deus tratou em Elias foi que Deus não respondeu à oração de Elias. Deus não lhe tirou a vida como ele, debaixo do zimbro, em desespero, em solidão, pediu a Deus. E Deus não respondeu à oração. Graças a Deus, muitas das nossas orações Deus não responde. Porque muitas vezes, nas nossas emoções, não são boas companheiras nos nossos momentos de aflição. Nós deixamos de pensar nesses momentos com clareza e nós deixamos o nosso bom senso de lado. E Deus tratou de Elias não respondendo a sua oração. A segunda coisa que Deus fez com Elias foi fazer Elias cair na real. Quando ele pergunta assim: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Elias, aqui não é o teu lugar. Você é homem de frente. Eu te escolhi como meu porta-voz. Você foi escolhido no ventre da sua mãe para que fosse meu profeta. Você é um homem com uma missão. Preciso de você na frente de batalha. Não aqui, nessa caverna, questionando o meu amor. O que você está fazendo aqui, Elias? Você pensa que você está sozinho, Elias, mas você não está. Pois como você? Eu tenho no meio do meu povo mais 7.000 homens que não se renderam a Baal, que não se ajoelharam a Baal, que não beijaram Baal. Suas mentes e seus corações não foram corrompidos, embora muitos tenham sido, mas eu tenho lá os meus mais de 7.000 homens que continuam a me adorar. Então, muitos de nossos irmãos nesses dias estão sem esperança, estão achando que estão só, estão duvidando das promessas do Senhor. A esperança da nossa cultura, do nosso país, hoje parece estar mais na vacina. E na vacina está a esperança da igreja. Quando Deus ainda diz que há 7 milhões de pessoas que ainda esperam e confiam no Senhor. E daí, assim como Deus deu uma nova missão a Elias, falando para ele: volta o teu caminho, Elias. Volta para onde eu te chamei. Unge a Jeú, unge a Eliseu. Deus também fala isso para nós hoje. E aqui eu quero concluir e trazer uma palavra daquilo que eu entendo
a respeito do nosso sentimento de solidão. Como é que você está, meu irmão? Você que está me ouvindo. Está sentindo solidão? Está desanimado? Está ansioso, deprimido? Lembre-se que a comunhão com Deus é capaz de suprir temporariamente a necessidade de companheirismo que nós temos uns pelos outros. Lembre-se que Deus é soberano, lembre-se que Deus está com você e vai te acompanhar. A promessa de Deus é que nesses momentos de solitude que você está passando e sentindo, Ele vai cuidar de você. 2 textos ainda que quero ler em seguida, que falam para nós. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede tudo o que nós podemos entender, pensar, imaginar, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Está sentindo solidão? Perdeu a esperança? Deus tem dado para você, hoje, como antes já havia dado, uma nova missão para você. Você é agente da esperança. Você é baluarte das boas novas. Muitos estão sem esperança. Essa semana, numa reunião de trabalho, reunido com mais de 20 pessoas, todas elas reclamando da dificuldade, desesperados da vida, eu dei uma palavra no meio da reunião, li esse versículo e falei para eles não esperarem, mas terem nesse momento um momento de busca, de reflexão, de autoconhecimento, de conhecer a Deus, orar a Deus. E incrível a resposta que eu tive. Dessas pessoas que sequer têm na rotina delas uma leitura da palavra e da oração. O quanto foi bom essa pequena palavra que eu dei, porque percebi na vida deles e também na minha, que a fé, nesses momentos difíceis que estamos passando, ela vai escapando por entre os nossos dedos e a gente não consegue mais juntar a nossa mão com a fé e buscar ao Senhor. Porque nós aprendemos. Porque era muito mais fácil quando vocês estavam aqui sentados e eu os abraçava e eu podia ouvir uma palavra sua e você uma minha, mas agora nós não podemos. Mas Deus tem dado uma missão para você, uma missão para mim hoje, de que nós somos agentes da esperança. Volta, Elias. Volta, irmão, pelo caminho que te levou à desesperança e à solidão. Seja agente de esperança, porque estamos vivendo dias onde as pessoas desesperaram, perderam a fé. Então, volte a dizer e afirmar que Deus é soberano, que Deus está trabalhando na sua vida e na vida de todos, e que o que Ele está produzindo na vida e no caráter dos filhos dele é para o bem, e é para nos transformar, e é para nos ensinar a perseverança, e é para nos ensinar que nós não estamos sós, que o Senhor nosso Deus está conosco, e que ainda que temporariamente sejamos obrigados a viver somente com poucas pessoas ou com nenhuma pessoa, Deus é suficiente e capaz
de, em comunhão conosco e nós com Ele, satisfazer as nossas necessidades. Amém? Deus os abençoe. Espero todos. Espero o seu comentário, espero a sua colaboração lá no Google Meet agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.